aí vem o artigo 111. E aí o que a gente tem que lembrar do artigo 111? Na prática, é o artigo 125, parágrafo 4º e parágrafo 5º. Porque olha só, vale a pena sempre marcar essa competência da Justiça Militar Estadual. Ó. Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado. Quem são os militares do Estado? Ora, Polícia Militar mais Corpo de Bombeiro Militar, nos crimes militares definidos em lei e ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre perda do posto e da patente do oficial e graduação, de praça, ou seja, soldado, sargento, cabo, sargento. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. Eu vou até aproveitar esse espaço aqui, deixa eu ver se eu deixei espaço aqui, ó. Ah, deixei espaço justamente para a gente fazer dois esqueminhas aqui, ó. Olha só, então vamos por partes. Primeiro vamos por essa parte final aqui, ó. Essa parte final aqui, ela costuma cair no concurso da Justiça Militar, sobretudo, tá? Percebam o seguinte, ó, sempre vai ser um tribunal militar que vai decidir sobre perda de posto e patente de oficial e graduação de praça. Detalhezinho, tá? Isso vale para as Forças Armadas também. E eu vou aproveitar aqui, ó, já que a gente está fazendo uma baita de uma revisão também de direito constitucional, e colocar tanto a realidade do Poder Judiciário da União, quanto a realidade do Poder Judiciário do Estado, tá? Então vamos lá, O que eu tenho que observar aqui, ó, em termos comparativos, ó. Deixa eu voltar para a nossa canetinha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, primeiro a Justiça Militar, tá? Da União, ok? Então aqui, ó, é lá o artigo 123 e 124 da CF 88, tá? Tá lá no artigo 142 também. O importante aqui é vocês compreenderem o seguinte, ó. Quem que é o tribunal máximo no âmbito da Justiça Militar da União? O STM, tá? Então, ó, o STM é ele quem vai decidir sobre, tá? Ó, sobre. Aí o que eu tenho que lembrar? Quando for, aliás, desculpa aqui, ó, perda do posto, deixa eu colocar o perda aqui antes para o esquema ficar bem esquematizado aqui, ó. Decidir sobre perda. 2 pontos, tá? Aí vem aqui assim, ó, tá? Sempre que é oficial, gente, é posto barra patente, tá? Quem tem posto barra patente é oficial, beleza? E sempre que for graduação é praça. Ah, professor, eu preciso saber quem é oficial e quem que é praça? Não. Mas basicamente praça é soldado, cabo, sargento, tá? E em tese, de tenente para cima ali, tem primeiro sargento, segundo, não vamos entrar nas patentes das corporações militares não, porque o concurso não vai cobrar isso de vocês, tá? Mas tem diferença entre as forças, tem diferença de polícia militar para polícia militar, mas o importante é, em regra, praça é soldado, cabo, sargento. E oficial é de tenente para cima, tá? Então eu tenho aqui, posto, patente, oficial, graduação da praça. Quem que decide isso? Quem decide é sempre o respectivo tribunal militar, ó. Então no âmbito da União vai ser o STM. Estão vendo aqui? Beleza. Ok, professor. E quando for na Justiça Militar, toda hora eu tô errando isso aqui, ó, peraí. E quando for na Justiça Militar Estadual, é a mesma situação, ó. Então é só a gente inverter o esqueminha aqui, ó, e fazer da seguinte maneira, ó. Quando for justamente, patente, posto de oficial, quem vai decidir, ó, decidir sobre a perda do posto, a perda da patente, a graduação, tá?
Aí no nosso caso aqui vai ser o glorioso TJM-MG. Entenderam? Sempre vai ser assim, ó. Nos estados que tem Tribunal de Justiça Militar. Quando o estado não tem Tribunal de Justiça Militar, a competência vai ser para quem, gente? A competência vai ser para o Tribunal de Justiça respectivo. Pois dentro do TJ respectivo lá tem uma Câmara Militar. Entenderam? Isso aqui, ó, vocês podem pegar qualquer Constituição estadual que vai estar assim. Inclusive quando a Constituição estadual fala dos militares dos estados. Quando fala da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, na parte referente aos servidores militares, tá? Se a gente vai na Constituição Federal, mesma coisa. Você tem lá, para os servidores militares estaduais, o esqueminha da Justiça Estadual, do Tribunal Estadual. Você vai lá nas Forças Armadas, no 142, mais precisamente no parágrafo 3º, você encontra a mesma regra, mas para os militares das Forças Armadas. Entenderam? Então, ó, é padrão, essa organização, ela é padrão e não poderia deixar de ser. Eu tenho que respeitar o princípio da simetria. A organização que existe na Constituição Federal, ela precisa ser reproduzida com as devidas adaptações na Constituição do Estado. Entenderam? Então é por isso que a gente encontra esse tipo de situação aqui, ó. É por isso que a gente vai encontrar esse padrão. E aí percebam, ó, essa é a segunda parte, né? Ok, e a outra parte, professor, olha só. Compete a Justiça Militar, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Compete a Justiça Militar processar ou julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações contra atos disciplinares militares, ok? Quem são os militares dos estados? Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares. E aí vem um detalhezinho que eu sempre explico lá no direito constitucional, lá na CF 88, ó. Vocês vão lembrar disso aqui, ó. Cuidado com isso aqui, ó. Ressalvada a competência do júri, tá? Quando a vítima for civil, tá? Então aqui, ó. Qual que é a questão aqui, ó? Vamos para a próxima página aqui, ó. Aliás, não, eu consigo esquematizar aqui, ó, para ficar tudo na mesma tela, ó, para ficar tudo bem didático aqui, ó, na mesma tela, ok? Então imagine o seguinte, ó, um PM, um policial militar, ele cometeu um crime doloso contra a vida, beleza? Então eu tenho um policial militar aqui, ó, depois vocês passam a limpo, tá? Um policial militar praticando um crime doloso contra a vida. Ah, esse crime doloso contra a vida, ele foi contra outro militar. É aquele exemplo que eu falo assim, ó, dois policiais militares foram duelar na Praça 7, no centro aí de Belo Horizonte, tá? Então eu tenho um crime doloso contra a vida. Um militar matou outro militar. A competência para fazer o julgamento desse crime cometido contra outro militar é da Justiça Militar. Beleza? Então, ó, lembrem-se que militar contra militar, ó, militar contra militar, competência da Justiça Militar. Aí vem a questão de prova. Só que aí, ó, toda hora eu tô esquecendo aqui, ó, peraí. Só que aí vem o seguinte, ó. Aí vem o PM cometendo um crime doloso contra a vida contra um civil. Se é um policial militar praticando crime doloso contra a vida contra um civil, uma pessoa civil, a competência para fazer o julgamento vai ser de quem, gente? Do tribunal do júri. Então, atenção com isso aqui. Isso já foi parar em concurso público, tá? Então, aqui, ó, vai ser o tribunal do júri. Justamente, ó, dando vazão a essa competência que nós temos aqui, ó. Deixa eu até colocar de azul aqui, ó, para ficar bem didático na esquematização aí de vocês, ó. Beleza? Então aqui, ó. Então tá aí, né? Tá bem... Opa. Júri. Não, o assento tá aqui, ó. Quando a vítima for civil. Tranquilo?
Cuidado com isso, viu? No dia do concurso. Presta atenção se a questão de prova está falando de militar praticando crime contra civil ou se está falando de militar praticando crime contra militar. Agora, qual crime? Um crime doloso contra a vida. Não estou falando dos outros crimes. Entenderam? É só quando for crime doloso contra a vida. Aí vai ser competência, ó. Se é contra civil, competência do tribunal, do júri. Tranquilo? Não tem como errar. Beleza. Bola para frente. Para a gente revisar agora o artigo 125, olha só, né? Eu vou até mudar de cor agora. E toda hora eu mudo a caneta marca-texto. Volta na canetinha, professor, pega aqui. Tá, beleza, tá? Agora, o que a gente vai revisar aqui, ó? Isso aqui na prática agora é o artigo 125, parágrafo 5º da CF 88. Porque olha só o que a gente tem no parágrafo único. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente, ou seja, sozinho, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Mas peraí, professor, contra civil não é tribunal do júri? Gente, quando é crime doloso contra a vida. E não quando for crime militar. Entenderam? Então cuidado com isso aí, ó. Já vi muito aluno fazendo confusão dessa questão. Uma coisa é o crime doloso contra a vida, cometido contra um civil, tribunal do júri. Outra coisa é um crime militar contra um civil, juiz de direito do juízo militar. Entenderam? Então, ó, crime doloso contra a vida, praticado por um militar contra um civil, tribunal do júri. Crime militar praticado por um militar contra um civil, juiz de direito do juízo militar. Tranquilo? Isso está lá também na Constituição Federal. Cabendo ao Conselho de Justiça, então, ó, cabendo ao Conselho de Justiça, sob presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Então, olha só que interessante, ó. Aqui a gente consegue fazer uma esquematização meio que total. Eu vou voltar aqui, ó, só para colocar aqui, ó, o TJMMG. Ah, ele vai julgar o que no âmbito da sua competência originária, professor? Que a gente já viu. Perda de posto. Tá? Então, ó, perda, né? Ó, perda. Aí o que eu tenho que lembrar? Quando for posto barra patente, tá? É de oficial. Ah, oficial de onde? Da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, tá? Tá pequenininho aí, mas vocês conseguem entender e esquematizar isso aí no caderno de vocês. Passem a limpo tudo isso depois, tá? Beleza. E quando for perda de graduação é justamente do praça, beleza? Então tá aí. Ok, professor. E na primeira instância? Deixa eu voltar aqui, ó. Né? Na primeira instância nós temos qual estrutura aqui, ó? Nós temos o juiz de direito do juízo militar, que exerce suas funções, vocês sabem, em uma auditoria militar. Então ele é chamado também de juiz auditor. Então aqui, ó, eu tenho uma auditoria militar. Da decisão da auditoria militar, cabe recurso para o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Ok, mas quando que esse juiz de direito do juízo militar, ele vai julgar aqui, ó, de forma singular, sozinho? Quando que ele vai atuar de forma, né, singular? Quando for exatamente isso aqui, ó, né? Aliás, deixa eu melhorar esse esqueminha aqui, ó, senão vocês vão fazer confusão. Então, ó, quando que ele vai julgar de forma singular? Ele vai julgar de forma singular, ou seja, sozinho, quando nós tivermos as seguintes situações, tá? Aí vem, ó, primeira situação, o crime militar contra civil, beleza? Crime militar contra civil, competência do juiz de direito do juízo militar, julgando de forma, né, singular, julgando sozinho. E também aqui, ó, quando for uma ação, ó,
disciplinar contra atos, né? Ó, ação disciplinar militar. E por que tem que ser justamente o juiz de direito julgando sozinho? Porque se for lá no Conselho de Justiça, o Conselho de Justiça também é composto por militares. E aí eu teria o quê? Eu teria uma ação corporativista. Porque eu tenho que lembrar o seguinte, ó. Quando eu falo das demais causas, tá? Do restante da competência, o restante da competência é do Conselho de Justiça. Só que esse Conselho de Justiça, gente, como eu já expliquei para vocês algumas vezes, tá? Esse Conselho de Justiça é um órgão colegiado. Então, ó, as demais causas estão aqui, ó. E esse Conselho de Justiça é um órgão colegiado composto por 5 integrantes. Quem que preside o Conselho de Justiça? Ora, um dos 5 integrantes, tá? É o próprio juiz de direito do juízo militar. E ele inclusive vai o quê? Ele inclusive vai ser o presidente, né, desse Conselho de Justiça. E aí, os outros 4 integrantes, eu tenho 4 militares, tá? Então existem 4 militares. Tá apertadinho demais aqui, ao invés de eu arredar. Agora eu, né, resgatei todo o meu mineirês agora, né? Então, ó, ao invés de eu arredar o esquema para cá, eu fiz ali apertadinho, mas não tem problema. Vocês passam a limpo aí e, né, conseguem esquematizar. Aqui eu tenho 4, ó, militares. Acho que não pegou direito aí, não. Vocês entenderam, tá? Tem 4 militares. Por que eu tenho 4 militares? Porque 3 aqui, ó, vai ser da PM. E 1 vai ser do Corpo de Bombeiros Militar. Tá seguindo a organização de quem? Tá seguindo a organização do próprio TJM-MG. Entenderam? Então eu tenho ali, ó, 4 militares e 1 civil. Imaginem, gente, se crime militar contra civil ou ação disciplinar militar fosse julgado pelo Conselho de Justiça. Qual que seria o resultado do julgamento? Um resultado corporativista, porque esses 4 militares tendem a ser corporativistas. Então, o que a emenda constitucional número 45 fez? Pegou esse juiz de direito do juízo militar, que preside o Conselho de Justiça, e falou com ele o seguinte, ó, em regra, os julgamentos, né, no âmbito da primeira instância da Justiça Militar, os julgamentos são feitos pelo Conselho de Justiça. Mas, quando for, tá, crime militar praticado contra civil, ou então ação disciplinar militar, ó, quando for, né, crime militar praticado contra civil, ou ação disciplinar militar, por exemplo, é o cabo contestando a prisão que ele sofreu do capitão. Entenderam? Então, quando for crime militar contra civil e ação disciplinar militar, o juiz de direito do juízo militar, ele sai, ó, do Conselho de Justiça e vem julgar sozinho, de forma singular, essas causas. Justamente para evitar o quê, gente? Para evitar o corporativismo. Eu já tinha explicado isso para vocês lá, ó, no artigo 125, parágrafo 5º da CF 88. Compete aos juízes de direito do juízo militar, tá, processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, tá, cabendo ao Conselho de Justiça, sob presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares, as demais causas. Tranquilo? Tem como errar isso aqui? Não tem como errar. Depois de fazer toda essa esquematização aqui, ó, lembrando que o início do esquema está aqui, né, na página anterior aqui, ó, tá? Depois da gente fazer toda essa esquematização, vocês não podem errar uma questão sobre organização da Justiça Militar e competência da Justiça Militar, tá? Então, ó, basta, é aquilo que eu comento sempre, né, no âmbito do direito constitucional. Basta ter calma, esquematizar, passar competência por competência. Quando chegar o dia do concurso, um pouquinho antes, pega todos esses esquemas, faça uma revisão. Gente, eu tenho certeza que vocês irão acertar todas as questões
de direito constitucional. E isso cria uma baita diferença no concurso, tá? Porque o ideal é você errar em outras matérias. Tipo assim, deixar para errar, né? Num português da vida, numa matemática, raciocínio lógico, numa informática, entenderam? Não erra a questão de direito constitucional, não. Constitucional é só ter calma, vai estudando parte por parte da Constituição Federal, parte por parte da Constituição Estadual. Faça da maneira como eu faço aqui com vocês. Eu tenho certeza que se vocês adotarem essa metodologia e estudar de forma completa, tá? Não vai ficar estudando só o dispositivo X ou Y, porque você viu no resumo do cursinho XYZ. Não. Pega a Constituição, estuda a Constituição Federal de forma completa, os itens que estão no seu edital, pega a Constituição do Estado, estuda os itens da Constituição do Estado de forma completa, esquematiza, resolve exercício, aí você parte para uma aula de resumo, para uma aula de revisão, que vai focar tão somente naquilo que é mais recorrente e importante. O que eu tenho notado muito Brasil afora, tá? É que tá todo mundo estudando por resumo, tá todo mundo estudando por determinados pontos. Vamos dizer, está todo mundo estudando 60%, 70% da matéria. Aí chega numa prova de direito constitucional, faz 70% das questões e não entende por quê. Ora, porque você não estudou de forma completa. Então estuda de forma completa, depois revisa, depois vai para resumo e exercício. Tá ok? Não fique estudando só de forma resumida, não. Isso não dá certo. Nunca deu certo. Tá? Então, assim, ó, foco aí no direito constitucional para acertar todas as questões de direito constitucional.